Em uma cidade tranquila do Texas, nos anos 90, uma família comum é abalada por uma tragédia que, à primeira vista, parece apenas um golpe do destino. Um pai morre repentinamente, deixando para trás uma filha inconsolável e uma comunidade que não faz ideia do que realmente aconteceu. Mas, conforme os meses passam, sussurros começam a surgir, segredos vêm à tona, e o que parecia ser um caso simples de morte natural se transforma em um mistério perturbador. Dorothy Marie Robards veio ao mundo em 1976, em Fort Worth, uma cidade vibrante no coração do Texas, como a única filha de Steven Robards e Betty Loomer. Seus pais eram dois jovens apaixonados que se conheceram ainda nos corredores do ensino médio, cheios de sonhos e planos. Em 1974, quando tinham apenas 18 anos, eles decidiram selar essa paixão com casamento, logo após Steven tomar uma decisão que mudaria suas vidas: ingressar na Marinha dos Estados Unidos. A cerimônia foi simples, mas carregada de esperança, típica de um casal que acreditava estar começando uma grande aventura juntos. Betty, uma garota católica cheia de energia, era conhecida por seu destaque nos esportes, atletismo, vôlei e basquete, enquanto Steven, com seu porte atlético e cabelo escuro, era o tipo de rapaz que chamava atenção por onde passava, vindo de uma família de classe média onde o pai geria uma pequena agência de seguros. A vida de casados, porém, não foi um mar de rosas. Steven levou a família para bases navais em San Diego, na Califórnia e na Flórida, cumprindo seu serviço militar. Mas o que parecia ser um recomeço logo revelou rachaduras. Ele começou a lutar contra uma depressão que ninguém na época sabia bem como lidar. Não havia diagnóstico oficial mencionado, mas Betty, anos depois, contaria que ele tinha momentos de ciúmes intensos, acessos de raiva que assustavam e uma dificuldade crescente em manter um emprego fixo. Ela descreveu esses tempos como um romance adolescente turbulento que perdeu o brilho, lembrando como o comportamento errático dele a deixava sem saber o que fazer. A jovem mãe, ainda na casa dos 20 anos, viu o sonho desmoronar, e em 1980, quando Marie tinha apenas 3 anos, o casamento chegou ao fim. Betty pediu o divórcio e levou Marie consigo, assumindo a guarda total da filha. Steven, por sua vez, ficou em Fort Worth, morando em um pequeno apartamento de um quarto, onde via a filha apenas 1 ou 2 vezes por mês, em visitas curtas que, apesar de raras, mantinham um laço entre eles. A vida de Betty ganhou um novo capítulo em 1981, quando ela conheceu e se casou com Frank Burroughs, um homem que trazia consigo uma história própria. Frank era um ex-marinheiro que servirá na Marinha, coincidentemente, na mesma época de Steven, o que sugere que os dois podem ter se cruzado em algum momento nas bases da Flórida. Após deixar o serviço militar, ele se estabeleceu como policial na pequena cidade de Granbury, a cerca de 45 minutos de Fort Worth. Frank já tinha um filho pequeno de um casamento anterior, que vivia com a mãe, mas logo abraçou o papel de figura paterna na vida de Marie, então com 4 anos. A menina, que crescia em um lar reconstruído, passou a chamá-lo de pai, um sinal de carinho e aceitação, enquanto reservava o apelido Steven Pai para o pai biológico. A mudança para Granbury marcou o início de uma nova rotina para Marie, agora parte de uma família que tentava encontrar equilíbrio entre os laços do passado e as promessas de um futuro estável. Enquanto crescia em Granbury, Marie Robards tinha uma relação especial com a mãe, Betty, que ia muito além do típico vínculo entre mãe e filha. As duas eram tão próximas que pareciam mais irmãs, sempre vistas trocando abraços afetuosos e terminando as frases uma da outra em público. Betty, que nunca teve outros filhos, colocava em Marie todo o seu amor e atenção, criando uma conexão quase inseparável. Vizinhos e amigos notavam essa cumplicidade, com Betty frequentemente elogiando a filha, dizendo coisas como Marie tem valores fortes ou destacando como ela era inteligente desde pequena. Aos 6 anos, já escrevia em letra cursiva, algo que impressionava a mãe. Essa amizade era o alicerce da vida de Marie, um porto seguro em meio às mudanças que a infância trouxe. Marie, já adolescente nos anos 90, era o tipo de garota que não dava trabalho. Em Granbury, onde passava a maior parte do tempo, ela levava uma vida tranquila e reservada, com poucos amigos próximos, mas sempre com um sorriso fácil e um senso de humor que cativava quem a conhecia. Na escola, ela brilhava, tocava clarinete na banda, participava de aulas de arte e dança nas horas vagas, e tirava notas altas que a colocavam entre os melhores alunos. Seus professores a viam como uma menina educada e responsável, alguém que fugia do padrão de seguir a multidão. Betty contava orgulhosa que Marie prometeu permanecer virgem até o casamento, uma escolha rara entre as colegas da época. Apesar de não ser muito extrovertida,
Marie tinha uma reputação de ser gentil e ficar longe de confusões, o que a tornava quase uma adolescente modelo aos olhos de quem a observava de fora. Mas nem tudo era perfeito em casa. Frank Burroughs, o padrasto que entrou na vida dela ainda na infância, era um homem de presença marcante, alto, forte, com uma postura de autoridade que vinha de seus anos como policial e marinheiro. No começo, Marie o aceitava bem, chamando de pai e vendo nele uma figura protetora. Só que, com o passar dos anos, algo mudou. À medida que ela entrava na adolescência, Marie começou a sentir que Frank tomava muito do tempo e da atenção de Betty, aquela mãe com quem ela dividia tudo. Não era exatamente ciúme declarado, mas um desconforto que crescia aos poucos, como se a presença dele estivesse invadindo o espaço que antes pertencia só às duas. Essa tensão, ainda sutil, começou a abalar a harmonia da casa, plantando as sementes de um conflito que ninguém imaginava onde poderia levar. Era o verão de 1992, e Marie Robards estava prestes a fazer 16 anos, um marco que muitas adolescentes esperam com animação. Mas, naquele fim de semana, algo aconteceu que virou sua vida de cabeça para baixo. Ao chegar em casa em Granbury, ela abriu a porta e se deparou com uma cena que nunca imaginou. Frank Burroughs, o homem que ela chamava de pai desde os 4 anos, estava com outra mulher. Não era só uma traição contra Betty, sua mãe. Para Marie, era uma traição pessoal, uma facada no coração que destruiu a imagem de confiança e proteção que ela tinha dele. Aquele momento, descrito como um choque total nos relatos, marcou o fim de qualquer respeito que ela ainda nutria pelo padrasto. A casa, que antes era um lar, virou um campo de batalha emocional. Betty, a mãe de Marie, ficou arrasada quando soube do que a filha viu. Ela trabalhava longas horas no pronto-socorro de um hospital local, lidando com emergências e salvando vidas, mas isso significava que muitas vezes chegava em casa exausta, com pouco tempo para o marido. Quando confrontou Frank, ele admitiu o erro, e Betty, apesar da dor, decidiu dar uma chance ao casamento. Nos textos, ela explica que se sentia parcialmente culpada, achando que o trabalho a tinha afastado dele, e que Frank estava com a cabeça confusa por causa disso. Ela acreditava que podia consertar as coisas, que o amor que ainda sentia por ele valia o esforço. Só que Marie não via assim. Para ela, a escolha da mãe foi como uma segunda traição. Betty estava colocando Frank acima dela, acima da filha que sempre fora sua melhor amiga. A partir daí, o vínculo de confiança entre Marie e o padrasto se desfez por completo. O clima em casa ficou insuportável. Marie, que antes era uma adolescente calma e obediente, passou a discutir com Frank por qualquer motivo. Regras simples, como arrumar o quarto ou chegar no horário, viraram motivos para gritos e portas batidas. Nos depoimentos, contam que ela mal conseguia ficar na mesma sala que ele, evitando até olhar na cara do padrasto. A tensão cresceu tanto que Marie decidiu que não aguentava mais viver daquele jeito. Um dia, ela foi direto ao ponto com Betty: ou você termina com ele, ou eu saio daqui. Era um ultimato claro, uma linha traçada na areia. Marie queria que a mãe escolhesse entre o marido e ela, esperando que Betty largasse Frank e restaurasse a vida que tinham antes. Mas Betty, dividida entre o amor pelo marido e a filha, não cedeu ao pedido, e essa decisão abriu caminho para uma série de eventos que ninguém podia prever. Depois do ultimato, Betty tomou uma atitude que achou ser a melhor solução na hora. Ela arrumou as coisas de Marie e a enviou para morar com os avós maternos em Fort Worth, os pais dela mesma. A ideia era dar um tempo para as coisas se acalmarem em casa, enquanto Marie se adaptava a um novo ambiente. Betty até matriculou a filha em uma escola nova por lá, esperando que a mudança fosse temporária. Mas Marie não aguentou nem uma semana inteira. Após apenas 5 dias, ela juntou os $50 que tinha guardado, todo o dinheiro que conseguiu economizar, e pegou um táxi de volta para Granbury, uma viagem de 45 minutos que mostrou o quanto ela queria estar com a mãe. Só que, ao chegar, encontrou uma barreira inesperada. Frank. Ele tinha uma regra dura em casa, algo que já havia aplicado ao próprio filho de um casamento anterior. Quem sai, não volta, disse ele, firme como sempre, com aquela postura de ex-marinheiro que não abria exceções. Para Frank, era uma forma de manter ordem e evitar que os filhos jogassem os pais um contra o outro, mas, para Marie, foi como um portão se fechando na cara dela. Sem alternativa, Betty ligou para Steven, o pai biológico de Marie, pedindo que ele levasse para morar com ele em Fort Worth. Steven ficou animado com a notícia. Aos 38 anos, ele estava em um momento melhor da vida.
Tomava remédios para controlar a depressão que o havia derrubado no passado. Trabalhava como entregador de correspondências e até namorava Sandra Jeans, uma mãe solteira que conheceu em um grupo de apoio. Quando soube que Marie iria ficar com ele correu para trocar seu apartamento de um quarto por outro com 2 quartos no mesmo prédio, querendo dar à filha um espaço decente. Nos relatos, Sandra conta que ele estava muito ansioso para agradá-la, levando Marie ao cinema e a restaurantes, tentando de tudo para que ela se sentisse bem-vinda. Mas, apesar dos esforços, Marie não via nada disso com bons olhos. Para ela, era um exílio forçado, longe da mãe que ela tanto queria perto. A nova vida com Steven era um pesadelo para Marie. Ela detestava a Eastern Hills High School, uma escola bem maior que a de Granbury, onde se sentia perdida entre tantos alunos desconhecidos. O apartamento pequeno de Steven também a incomodava. Enquanto esperava um novo espaço ficar pronto, ela dormia em uma cama dobrável na sala, cercada por poucos móveis e utensílios de cozinha. Nos textos, contam que ela reclamava das habilidades domésticas do pai. Ele mal limpava, e a casa parecia sempre bagunçada. Marie começou a ligar para Beth quase todos os dias, chorando ao telefone e pedindo para voltar. Ela escrevia cartas longas, cheias de queixas, e chegou a dizer que pensava em se matar, um grito de desespero que Beth, porém, achou exagerado. Para a mãe, eram coisas de adolescente, um drama passageiro que Marie superaria com o tempo. Só que Marie não estava fingindo. Ela se sentia presa, rejeitada, e cada dia em Fort Worth só aumentava sua vontade de escapar daquela situação. Era uma noite comum de quinta-feira, 18 de fevereiro de 1993, no pequeno apartamento de Steven Robards em Fort Worth. Ele e Marie, que agora vivia com ele há alguns meses, decidiram pedir comida mexicana para levar, tacos com feijão frito, um jantar simples que Steven trouxe de um lugar perto de casa. Os dois comeram juntos, talvez trocando poucas palavras, como era típico da relação tensa que tinham desenvolvido. Depois da refeição, Steven, que vinha tentando se reconectar com a fé, vestiu uma camisa limpa e saiu para um culto na igreja metodista que frequentava com Sandra Jeans, sua namorada. Ele parecia bem, mas menos de uma hora depois, voltou cambaleando pela porta, segurando o estômago e reclamando de uma dor forte. O que começou como um desconforto logo virou algo assustador. Ele caiu no chão do banheiro, vomitando sem parar, os braços e pernas endurecendo como se não obedecessem mais, a respiração ficando cada vez mais difícil, até que espuma começou a sair de sua boca. Marie, vendo o pai naquele estado, correu para o apartamento ao lado, onde morava Sandra Jeans com seu filho pequeno. Bateu na porta e, com a voz calma mas firme, disse apenas que Steven não estava muito bem. Sandra, que conhecia Steven há cerca de um ano e o descrevia como um homem doce e esforçado, pediu a Marie que ficasse com seu filho de 4 anos enquanto ela ia ver o que estava acontecendo. A menina ficou na sala, mexendo no rádio com o garotinho, enquanto Sandra entrou no apartamento de Steven e o encontrou em um estado horrível, deitado no chão, com os olhos abertos mas sem resposta, o corpo rígido e a boca cheia de espuma. Desesperada, ela pegou o telefone e chamou os paramédicos, gritando para que viessem rápido. Quando os socorristas chegaram, tentaram de tudo para salvar Steven. Colocaram um tubo para ajudá-lo a respirar, mas não conseguiram. A garganta dele estava completamente fechada, como se algo a tivesse bloqueado por dentro. Aos 38 anos, Steven morreu ali mesmo, no chão do banheiro, enquanto Marie observava da porta, o rosto pálido e os olhos arregalados, parecendo em choque total. Sandra, tentando proteger Marie da cena, a puxou para um abraço forte, cobrindo seus olhos e dizendo que tudo ficaria bem, mesmo sabendo que não era verdade. A polícia chegou logo depois, junto com os legistas, e o corpo de Steven foi levado para o necrotério. Na manhã seguinte, a autópsia inicial trouxe uma explicação que parecia fazer sentido na hora: causas naturais, provavelmente um ataque cardíaco. Os médicos notaram que o coração dele era 25% maior que o normal, uma condição que podia indicar problemas cardíacos, especialmente com seu histórico de depressão e estresse. Na época, ninguém pensou em algo mais sinistro. O equipamento para detectar venenos raros, como o acetato de bário, não existia em Fort Worth. Essas máquinas, que custavam entre 150 e 250 mil dólares, eram coisa de cidades grandes ou laboratórios especializados, algo fora do alcance da polícia local. Então, o caso foi encerrado como uma tragédia comum e a vida seguiu em frente, ou pelo menos era o que todos achavam. Ainda na noite da morte de Steven, Beth e Frank apareceram no apartamento em Fort Worth, vindos de Granbury assim que souberam da notícia. Beth, com os olhos vermelhos de chorar,
Abraçou Marie com força, enquanto Frank ficou ao lado, mais quieto, mas visivelmente abalado. Eles levaram a menina de volta para casa naquela mesma madrugada. Uma viagem de 45 minutos em silêncio. Alguns dias depois, no funeral de Steven, com a família reunida em torno do caixão, Beth puxou Marie para um canto e soltou uma bomba. Ela ia deixar Frank se mudar com a filha para Panama City, na Flórida, onde tinha conseguido um emprego como assistente administrativa. Seria um recomeço para as duas, disse ela, uma chance de deixar tudo para trás. Marie ficou sem reação, atordoada com a ideia de que sair de Fort Worth, o que ela tanto queria, estava tão perto, mas só agora, depois de perder o pai. Ela perguntou se esse plano já existia antes, mas Beth jurou que era algo novo, uma decisão tomada às pressas após a tragédia. Em março de 1993, menos de um mês depois do funeral, Beth e Marie já estavam em Panama City. Elas alugaram um trailer pequeno, e Beth matriculou Marie em mais uma escola nova, a terceira em menos de um ano. Mas a mudança, que deveria trazer alívio, só afundou Marie ainda mais. Ela, que já tinha passado por tanta coisa, caiu em uma depressão pesada, passava dias inteiros na cama, recusando comida e mal falando com a mãe. Beth, preocupada, levou a filha a uma terapeuta chamada Mary Peoples, mas as sessões não deram resultado. Nos relatos, Beth conta que Marie parecia vazia, como se tivesse desistido de tudo, e que às vezes a encontrava olhando para o nada, com lágrimas escorrendo sem nenhum som. A mãe achava que era só o luto pelo pai, mas o buraco era mais fundo do que ela imaginava. Tudo mudou de novo em junho, quando Frank apareceu na Flórida. Ele tinha largado o emprego de policial em Granbury e veio com pedido de desculpas, dizendo a Beth que queria consertar o casamento. Marie, surpreendentemente, não brigou na hora. Talvez estivesse cansada demais para lutar. Por um tempo, parecia que ela ia aceitar a volta dele, mas então encontrou uma nota amassada no bolso de uma calça de Frank, escrita por outra mulher. Furiosa, ela jogou o papel na cara de Beth e gritou: "Se você quer ficar com ele, fique. Eu não aguento mais isso. Vou voltar para o Texas." Beth tentou acalmá-la, mas Marie já tinha decidido. Dias depois, ela fez as malas e foi morar com os avós paternos, Jean e a esposa, em Mansfield, Texas, uma cidade pequena a poucos quilômetros de Fort Worth. Lá, ela começou o último ano do ensino médio em uma quarta escola, tentando encontrar algum chão firme em meio a tantas tempestades. Na nova escola, ela logo chamou a atenção de Stacy High, uma garota animada e popular que adorava estar no centro das coisas. Jogava vôlei, escrevia para o jornal da escola e tinha um jeito esperto de entender as pessoas. As duas se conheceram no fim de 1993 e viraram amigas rápido, talvez porque Stacy via em Marie uma calma que ela mesma não tinha. Em janeiro de 1994, durante uma aula de inglês, elas estavam estudando Hamlet, de Shakespeare, uma peça cheia de traição e culpa. Stacy, com sua voz clara, leu alto o solilóquio de Cláudio, o rei que envenena o irmão para roubar o trono. Enquanto lia sobre o peso do crime, Marie ficou quieta, o rosto pálido como papel, as mãos tremendo no livro. De repente, ela olhou para Stacy e perguntou, quase num sussurro: "Você acha que as pessoas conseguem viver sem consciência?" Stacy achou a pergunta estranha, mas respondeu rindo: "Claro, se não tiverem coração." A brincadeira de Stacy mudou tudo. Ainda na sala, ela cutucou Marie e disse, meio zoando: "O que foi? Você matou alguém ou o quê?" O que era para ser uma piada virou um silêncio pesado. Marie baixou a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas, e deixou escapar: "Eu envenenei meu pai." A confissão saiu tão baixa que Stacy quase não ouviu, mas o peso daquelas palavras a acertou em cheio. Marie agarrou o braço da amiga, chorando, e implorou: "Por favor, não conta para ninguém, eu não aguento mais carregar isso." Stacy, chocada, prometeu guardar o segredo, mas aquele momento ficou grudado nela. Nos dias seguintes, ela viu Marie tentando agir como se nada tivesse acontecido, rindo nas aulas, jogando vôlei, mas Stacy não conseguia esquecer o que ouviu, e a amizade começou a pesar como uma pedra no peito. Stacy tentou segurar a verdade sozinha, mas não conseguiu. Ela começou a se afastar das coisas que amava, faltava aos treinos, ficava quieta nas aulas. À noite, tinha pesadelos com Marie correndo atrás dela, pedindo silêncio, e acordava suando frio. Sem saber o que fazer, ela desabafou com amigos que já tinham se formado, mas sem dizer o nome de Marie, só falando de uma coisa que ouviu. Depois,
Foi ao conselheiro escolar e inventou que era sobre uma amiga de uma amiga, perguntando o que alguém faria se soubesse de um crime. O conselheiro tentou ajudar, mas Stacy saía das conversas ainda mais confusa. Em casa, a mãe dela, Libby High, notou que a filha estava estranha e a pressionou até Stacy contar pedaços da história. Libby, preocupada, ligou para um centro de controle de venenos em Dallas e perguntou sobre acetato de bário, um nome que Stacy tinha mencionado de um jeito vago. A pessoa do outro lado confirmou que era um pó mortal, capaz de matar em horas. Mas Libby não foi além. Disse a Stacy que ela tinha que decidir se chamava a polícia ou não, porque não queria se meter em algo tão sério sem certeza. O tempo passou. Stacy aguentou o segredo até fevereiro de 1994, exatamente um ano após a morte de Steven. O gatilho final veio num jantar em Mansfield com Marie e o avô dela, Jim Robards. Jim, um homem gentil que criava Marie como filha, sugeriu que elas fossem ao cemitério visitar o túmulo de Steven. Marie ficou dura na cadeira, disse um não seco e mudou de assunto, mas Stacy viu nos olhos dela um medo que não explicava. Naquela noite, os pesadelos voltaram mais fortes. Stacy decidiu que não dava mais. No dia seguinte, ela foi ao conselheiro escolar, com o coração na mão, e pediu: "Chama a polícia, eu preciso contar uma coisa." Quando os policiais chegaram, ela derramou tudo: a confissão de Marie, a aula de Hamlet, o acetato de bário, chorando enquanto falava. Era o primeiro passo para trazer a verdade à tona, mas ninguém sabia se acreditariam nela. A polícia de Fort Worth não levou a denúncia a sério de cara. A história de uma adolescente confessando um assassinato parecia coisa de filme, e a unidade de homicídio já estava cheia de casos mais óbvios para resolver. O relatório original dizia que Steven morreu de causas naturais, e reabrir o caso significava trabalho extra. Ainda tinham amostras do sangue dele guardadas da autópsia, mas testar para algo como acetato de bário não era simples. Precisava de um laboratório especial, com máquinas caras que a cidade não tinha. O detetive Tom Lenoir, que pegou o caso, achou que podia ser só drama de adolescente, mas resolveu checar. Ele começou pela Eastern Hills High School, onde Marie tinha estudado química com o pai ainda vivo. Na sala de ciências, encontraram um frasco de acetato de bário, um pó branco com símbolo de caveira na tampa, guardado num armário que os alunos podiam abrir. A professora Tracy Arnold admitiu que o veneno estava lá havia anos, mas ficou nervosa quando viu a página sobre ele rasgada no manual de segurança. Depois, ela confessou que a direção mandou esconder o frasco antes da busca, com medo de levar culpa se algo desse errado. Os testes foram a parte mais demorada. Levaram 3 meses só para achar um laboratório em Dallas com o equipamento certo, e mais tempo ainda para o resultado sair. Enquanto isso, a vida de Marie seguia. Ela tinha entrado na Universidade do Texas em Austin, usando $60 mil do seguro de vida do pai, e parecia uma caloura comum, morando num dormitório e indo a festas. Stacy, por outro lado, estava na Sam Houston State University, tentando esquecer o que sabia, mas sempre olhando por cima do ombro. Em outubro de 1994, o laudo finalmente chegou e o choque foi geral. O sangue de Steven tinha 250 vezes mais acetato de bário do que o normal, uma quantidade tão alta que só podia ser envenenamento. Aquela morte no banheiro, que todo mundo achou ser um ataque cardíaco, era, na verdade, um homicídio, e a investigação, que começou devagar, agora não podia mais parar. Depois que os testes confirmaram o envenenamento de Steven, a polícia não perdeu tempo. Em outubro de 1994, Marie Robards, então com 18 anos e começando seu primeiro semestre na Universidade do Texas em Austin, foi pega de surpresa. 2 detetives bateram na porta do dormitório dela, algemaram suas mãos e a levaram direto para a delegacia. A notícia correu rápido entre os colegas, que mal podiam acreditar que a caloura quieta e de rosto doce estava sendo acusada de algo tão grave. Beth e Frank correram para Austin, pagaram uma fiança alta, parte com o dinheiro do seguro de vida de Steven, que eram $60 mil, e levaram Marie de volta para Granbury. Enquanto esperava o julgamento, ela arrumou um emprego como garçonete no TG Fridays, servindo batata frita e hambúrguer com um sorriso forçado. O restaurante até a colocou em um comercial local, onde aparecia carregando uma bandeja, sem que ninguém soubesse do peso que ela carregava por dentro. O julgamento começou em maio de 1995, no tribunal de Fort Worth, com Marie já com 19 anos enfrentando a acusação de assassinato em primeiro grau. O promotor Mitch Paul liderava o ataque, um homem sério que não dava espaço para dúvidas. Ele pintou Marie como uma predadora sem remorsos, alguém que planejou cada passo com frieza. Nos argumentos,
Ele destacou como ela ficou parada vendo o pai morrer, sem dizer aos paramédicos que poderia ser veneno, mesmo sabendo que o acetato de bário fazia, fechava a garganta e parava o corpo aos poucos. Paul mostrou ao júri trechos de livros de química que Marie tinha estudado, provando que ela entendia o perigo, e disse que ela escolheu matar para sair da vida que odiava com Steven. A sala ficou em silêncio enquanto ele falava, e os olhos de Marie, sentada entre os advogados, ficavam fixos na mesa, sem encarar ninguém. A defesa, por outro lado, tinha uma história diferente. Beth usou o resto do seguro de Steven para contratar 2 advogados conhecidos no Texas, Ward e Casey Bill Magnussen, que já tinham salvado outros casos complicados. Eles não negaram que Marie pegou o veneno na escola, mas juraram que ela só queria deixar o pai doente, não matá-lo. A ideia, segundo eles, era fazer Steven ficar mal o bastante para Beth levá-la de volta para Granbury, um plano desesperado de uma adolescente que só queria a mãe. Antes do julgamento, Marie deu uma entrevista a um jornal local, com a voz baixa e os olhos marejados, dizendo: "Eu sabia que fiz algo muito errado, mas não me via como criminosa. Só queria ir para casa." Os advogados pediram ao júri que vissem a menina assustada por trás do crime, não a assassina que o promotor descrevia, mas o desafio era grande com as provas contra ela. Várias pessoas subiram ao banco das testemunhas, e cada uma jogou luz sobre um lado da história. Stacey High, a amiga que entregou Marie, foi a primeira. Com a voz tremendo, ela repetiu o que ouviu na aula de Hamlet. Marie sabia que o acetato de bário matava, e isso acabou com a ideia de que foi um acidente. Tracy Arnold, a professora de química da Eastern Hills High School, confirmou que Marie era uma das melhores alunas, com nota 9,5, e que o veneno estava num armário que qualquer um podia abrir. Ela mesma viu Marie perto daquele canto mais de uma vez. Jim Robards, o avô paterno que acolheu Marie depois da Flórida, entrou na sala com passos lentos e pediu clemência, dizendo que o remorso dela já era um castigo duro bastante. Ele contou que a neta chorava sozinha à noite, falando o nome do pai. Por fim, Randall Price, um psicólogo chamado pela defesa, disse que Marie não era uma pessoa fria, mas alguém quebrada por estresse pós-traumático, resultado de uma vida cheia de rejeição e mudanças. O júri ouviu tudo, mas não comprou a versão da defesa. Depois de horas decidindo, declararam Marie culpada de assassinato. Na fase da sentença, ela subiu ao banco, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e falou direto para a família do pai: "Eu amava meu pai, estou muito arrependida pelo que fiz." O promotor pediu prisão perpétua, dizendo que ela não merecia voltar para a sociedade, mas o juiz olhou para a idade dela e o apelo de Jim. No fim, Marie pegou 28 anos de cadeia, com chance de sair incondicional depois de 7 anos se mostrasse bom comportamento. Quando o martelo bateu, Beth caiu em choro no ombro de Frank, enquanto Marie era levada algemada, a cabeça baixa, para começar uma nova fase da vida atrás das grades. Os primeiros dias na prisão foram duros para Marie. Ela foi colocada numa cela sozinha, sob vigilância suicida, porque os guardas achavam que ela podia tentar algo contra si mesma. Nos relatos, dizem que ela mal falava, só ficava olhando para a parede. Mas, com o tempo, ela encontrou um jeito de se segurar. Beth mandava cartas toda semana, às vezes com fotos ou dinheiro para a cantina, e Marie começou a estudar por correspondência, pegando livros da biblioteca da cadeia. Nos anos seguintes, ela se estabilizou, virou uma presa quieta que seguia as regras, e em 2003, depois de cumprir 8 anos, conseguiu a condicional. Aos 27 anos, saiu da prisão com uma mochila nas costas e um acordo para nunca mais falar do caso publicamente. Hoje, em 2025, Marie teria uns 48 anos e vive com uma nova identidade, provavelmente Dorothy ou Dot, nomes que ela usava antes como apelidos. Ninguém sabe ao certo onde ela está, mas dizem que se casou, talvez tenha filhos, e mantém a cabeça baixa, longe de qualquer atenção. O passado ficou guardado em Mansfield e Granbury, mas as marcas do que ela fez nunca sumiram por completo, nem para ela, nem para quem conheceu essa história que começou com uma adolescente perfeita e terminou num crime que ninguém viu chegar.